Olá, pessoal. Estamos chegando pelo canal do YouTube com o podcast Porque Eu Faço o que Faço, hoje diretamente de Canoas. E teremos uma grande entrevista hoje e eu tenho certeza que ao final vocês vão ficar super satisfeitos com o resultado do nosso trabalho de hoje. Mas antes de mais nada, eu peço a você que está chegando ao canal que deixe seu like, deixe seu joinha, curta os nossos outros vídeos para que a gente possa estar chegando a mais pessoas como você. Sem mais delongas, vamos iniciar então o nosso trabalho, apresentar o nosso convidado. Boa tarde, Alisson. Boa tarde, Pazol. Então, Daniel Pazol, Dr. Daniel Pazol. Hoje, mais um dia especial aí pra gente, uma grande entrevista com o nosso grande advogado aí. Nesse dia de hoje, temos um novo quadro, né? Temos algumas perguntas ao longo do episódio que vão ser perguntas patrocinadas. Então, nesse momento, temos a primeira pergunta patrocinada da nossa empresa Ecosystec. Então, para você que acredita em negócios com mais sustentabilidade e querem se preparar para o futuro. Tá? Então, vamos começar pela pergunta patrocinada pela Ecosystec, que é: e aí, Pazol, por que tu faz o que faz? Essa é a pergunta que todos nós profissionais queremos responder, né? Eu tive uma identificação muito grande com o direito a partir da primeira aula que eu tive. Eu não ia cursar direito, né? Eu era da TI, programador, sou técnico em informática ainda. E, cara, eu tinha passado para o segundo semestre na faculdade a cursar História. Coisa, né? Claro que tem uma relação, né? São ciências humanas. E eu entrei na faculdade de Direito depois que eu passei vou ficar um semestre parado, vou entrar aqui para ver o que acontece. E foi amor à primeira vista, assim. Entrei em 15 minutos que eu estava naquela aula de Direito Constitucional, professor Leonardo Saldanha. Cara, foi um negócio, assim, arrebatador, né? Eu falei, puta que pariu, é o que eu quero pra minha vida isso aqui, cara. E, cara, hoje, claro, eu sou muito grato, eu sou muito feliz fazendo o que eu faço. Eu acho que isso é muito importante, né? Independentemente da área, da profissão, do que a pessoa faz na sua vida, ela sendo feliz naquilo que ela faz, aquilo que ela desenvolve, as consequências são imediatas. Tu vai entregar um trabalho, um serviço, um produto melhor para o teu cliente, né? E isso tu vai entregar também valores para aquele cliente, aquilo que ele está contratando. Enfim, aquilo que tu acredita, tu tá passando para ele, tá passando uma verdade para ele, né? Então, eu acredito muito no que eu faço e isso eu vou transmitindo aos poucos, né? E, cara, é muito gratificante, né? Eu trabalho mais voltado hoje no direito de família e sucessões. Eu tenho um sócio que é criminalista, né? Então a gente entra bem no âmago familiar e às vezes ter um êxito, ter uma conquista ali, isso é muito impactante e isso é gratificante, né? Que ano, cara? Eu me formei no segundo semestre de 2021. Quando começou a ter as primeiras doses da vacina, a minha foi a primeira turma da Unicinos que conseguiu ter a formatura, a solenidade mesmo, presencial, cheia de restrições ainda, todo mundo de máscara, tu tinha um limite de familiar para convidar, teve bastante restrição nesse sentido, mas conseguimos, né? Reta final do curso, então. Na reta final, quando veio a pandemia, assim, eu tava no 8º semestre, né? Eu fiz todo o TCC em casa, que é uma parte bem traumática para muito estudante. Eu tava em casa e, cara, tive que tocar, né? Não parei. Mas foi bom, conseguimos ali, ainda ter uma formatura presencial e isso, eu acho que é um momento legal de ter uma passagem ali, né? Pra vida adulta. Não, perfeito. Cara, a gente quer saber, assim, né? A gente pesquisou bastante durante a semana aí pra ter essa entrevista, cara. É uma coisa que a gente já tava imaginando fazer um tempo já. É um grande prazer estar aqui, né? Um grande prazer te ter aqui no nosso programa. Como é que tá o mercado hoje, cara? Pra quem quer entrar, pra novos advogados, né? Pra quem tá se formando agora. Como é que tá o mercado? Tá aquecido? Tá um pouco fraco? Tem muita gente? Tá inflado? Como que tá? O que tu Tem consegue muita enxergar? gente no mercado.
Isso eu posso te garantir. Tem muita gente no mercado. Agora, o que eu digo é o seguinte, eu acho que se a pessoa ela tem a capacitação, ela acredita naquilo que ela faz, trabalha sempre com transparência, com verdade para o seu cliente, cara, as coisas vão acontecendo ao natural. Porque a relação... Tem algumas profissões que eu acredito que exista isso, e a advocacia é uma delas, que se trabalha muito com a indicação. Porque tu entra em searas muito particulares daquele cliente. Então, tu resolve um problema dele, cara, ele vai confiar em ti como se fosse o mentor dele, quase, né? Então, tu resolve um probleminha de consumidor que ele teve, quando ele tiver um problema maior, ele vai saber que tu é uma referência também para resolver esses problemas maiores. Ah, meu terreno tá enrolado aqui. Tá, se tu conseguir resolver isso, tu vai abrir porta para aquele vizinho também ser um outro cliente. Então, se capacitar é muito importante, estudar, sempre estar atualizado, eu acho que é importante, porque profissional não falta na rua. Tem muita gente, o mercado realmente está com bastante profissional, bastante advogado aí. Agora até em relação a isso que tu comentou, a gente não tinha colocado aqui no script, mas é uma pergunta, assim. Tu consegue acessar uma boa parcela de clientes sendo um advogado, vamos lá, não é individual, eu vou usar o termo autônomo, avulso, vou usar o avulso aqui, para o pessoal entender, ou tu tem que estar vinculado ao escritório de advocacia? Não, assim, hoje eu trabalho em sociedade, até mês passado, na verdade, que a gente não tinha oficializado a sociedade em si, né? Agora sim, nós temos um CNPJ nosso, meu e do Bruno, meu sócio, mas antes nós éramos autônomos. Então a gente foi construindo aos poucos uma confiança. Hoje a gente tem uma cartela de clientes que é satisfatória, assim, pelo tempo de profissão que a gente vem exercendo. A gente exerce profissão desde maio de 22. A história não é tão longa, assim. A gente tem advogados no mercado que têm 70 anos de carreira e estão aí, estão trabalhando. É bom pra caramba ver isso. A gente não tem tanto tempo, mas acredito que a resposta do nosso trabalho está aí, porque está aparecendo mais gente, né? Tá tendo indicações, e é um negócio que vai se tornando muito orgânico. Volto na pergunta anterior. Tu faz as coisas com verdade e entrega um serviço de qualidade, as coisas vão acontecendo. Teu nome vai sendo lembrado por coisas boas, né? E isso vai aumentando tua cartela, né? Perfeito. Seguindo nessa linha, Daniel, a gente sabe que no Brasil, de modo geral, a gente tem algumas profissões que a comunidade, enfim, a sociedade civil tende a, de certa forma, elitizar. E eu acredito que no direito tem isso também, né? A questão do doutor e tal, toda essa coisa simbólica que existe, né? Como é que tu especificamente trabalha essa questão, assim, que às vezes a gente trabalha com a pessoa lá que, de certa forma, não tem uma instrução, veio por uma indicação, o pessoal mais do interior e tal. Como é que é importante essa questão humanizar, amparar essas pessoas? Tipo assim, eu deixar o juridiquês um pouco de lado. Como é que tu trabalha isso aí, cara? Eu acho que a comunicação ela está muito presente no dia a dia, né? Qualquer profissional vai ter que ter uma comunicação adaptada àquela mensagem que ele quer passar, né? Agora, no ambiente formal, no meio de uma audiência, uma sustentação oral no tribunal, eu tenho que fazer valer aquele formalismo. Vossa Excelência, ilustríssimas, excelentíssimas, porque faz parte do rito, da liturgia do direito. Eu também acho que é importante, por mais simples que a pessoa seja, que tu esteja atendendo, tu também trabalhar com educação com ela, e o senhor, a senhora. Eu acho que isso é importante para também essa pessoa se sentir valorizada, né? Eu acho que a comunicação é fundamental nesse sentido, né? Boa. Cara, então, é uma das perguntas que está aqui também, né? Que tu já respondeu com essa última resposta, mas assim, esse trabalho que tu tem hoje, essa ocupação que tu está hoje, né?
mudou a forma como tu vê as outras pessoas, mudou a forma como tu vê a sociedade num todo, assim? Por exemplo, né, eu vou usar o meu exemplo, né? Eu sempre... Cara, a gente tem os preconceitos nossos, né, internalizados e tal, e com a educação, estar dentro de uma sala de aula com 50 jovens, 30 jovens, 20 jovens, às vezes 2 jovens, né, quando é um curso que já, dependendo da instituição, assim, a gente consegue visualizar, assim, coisas que a gente não tinha noção, né. Então, por exemplo, uma mãe solteira, né, que a gente vê ali que tem todas as dificuldades, um jovem que não teve oportunidade nenhuma e está ali buscando alguma coisa, e tu consegue te aproximar, né? O André usou ali a palavra, né? Humanizar, né? A coisa. Então tu já meio que respondeu, mas tu crê que esse trabalho que tu ocupa hoje, ele mudou a forma como tu enxerga as pessoas e também a vida, assim, de maneira geral? Tu acha que o teu trabalho te tornou mais consciente em relação a isso? Ou tu acha que já é tuas vivências de família, porque a gente te conhece, a gente sabe que tu é um cara super gente boa, super honesto e tal, mas foi a profissão que te tornou isso? Ou já vinha, essa construção já te acompanhava? Eu acho que a profissão ela vai aumentando um pouco isso que nós temos. Na minha trajetória, assim, eu acho que o que mudou mesmo, cara, eu sempre tive uma vivência social, né? De, de estar em movimentos sociais, eu acho que isso é importante. Agora, eu acho que o que mudou mesmo do dia a dia foi quando na faculdade eu fiz o estágio na Defensoria Pública. Tu lida com um público muito, muito humilde, muito carente, e tu tá ali para ser a referência de problemas que são gigantescos, né? E são pessoas que historicamente são vulneráveis, nossa, fugiu a palavra. São invisíveis à sociedade, ficam às margens da sociedade, e isso ali eu acho que deu um estalo também para ver mais ainda essas diferenças, né? De, de saber que mesmo vindo de não vim de uma família assim abastada, né? Mas vim de um contexto que nunca me faltou nada, né? Somos de classe média, etc. Agora, tu vê que eu estava numa posição de privilégio, confrontado com aquela realidade que vinha na defensoria, né, de pessoas muito humildes, com problemas gigantescos, né, problemas familiares, problemas com drogadição, problemas, enfim, que a própria vulnerabilidade e a marginalização vão causando, né? Perfeito. Voltando um pouco, Daniel, a gente, nas questões das perguntas ali, tu falou que iniciou então no teu estágio, na defensoria, já foi o teu início, digamos assim, a campo, né? E a gente fala sobre essa questão da indumentária, da vestimenta, né? Do advogado, enfim, para quem está se formando, né? O quanto isso aí é importante. Há poucos dias eu vi isso, acho que foi na televisão, enfim, que era remoto e o advogado estava sem o terno, né? E a excelência, o juiz não tocou adiante o trabalho e pediu para que ele fosse colocar a vestimenta adequada para aquele rito, enfim, né? E a pergunta é a seguinte para ti, né? No teu início, a gente quando está iniciando, logo a gente está desprovido de recursos, né? Como é que funciona isso aí? Como é que foi o início? Isso pesa muito para o estudante ou o profissional que já está iniciando isso aí? Porque a gente sabe que um terno, um tipo de roupa adequada para essa formalidade tem um valor agregado importante, né? E como é que tu lidou com isso no início da tua jornada? Os primeiros ternos que eu usei depois de formado, com o OB na mão, eram os ternos que eu comprei durante a faculdade. Porque tinha a formatura de fulano pra ir, eu juntava o dinheirinho do estágio e comprava. Não, é um negócio que não tinha... Hoje é uma preocupação, né? Claro, porque tem que ter tá minimamente trajado. Claro que tem dias que a gente vem... Se eu tô trabalhando de casa, eu tenho que fazer uma audiência, cara, camisa, gravata, calção de time, né? Cara, não tem porquê, né? Mas, por exemplo, vem trabalhar no escritório e, claro, vai botar uma roupa mais formal, vai fazer um atendimento, vai botar uma roupa mais formal, porque
voltando à comunicação, à imagem, aquilo que tu veste também comunica para o cliente, né? Não só para o cliente, para o juiz, para o promotor, para quem vai ter uma reunião, quem vai atender, quem vai te ver. A imagem, aquilo que tu usa, acaba comunicando, né? Agora, no início, cara, comprar um terno, vai fazer um terno hoje, o mais barato sai uns R$ 600, acredito eu. O cara que está começando é sim um investimento significativo, né? O cara está começando, não tem cliente, até, e muitas vezes o cara primeiro vai se inserir num escritório grande para depois sair, etc. E daí que ele vai começar a pensar em comprar um terno, fazer esse investimento, né? Mas é um investimento que muitas pessoas não param para analisar, de fato. O cara tá começando, vai gastar 600 conto num paletó e numa calça? É difícil, cara. Mas essa formalidade, ela faz parte do rito? Ou ela, por exemplo, se tu fosse hoje numa audiência ali, tu fosse defender alguém, tu teria que estar vestido a caráter ou tu poderia ir ali sei lá, de calça jeans e sapatênis? Só pra gente ter uma noção, assim, porque na minha cabeça, sim, precisaria, porque eu nunca vi um que fosse tão ousado, digamos assim, a fazer isso. Isso, ou cada juiz determina exatamente. Tem juízes que flexibilizam mais isso, tá? Depende muito do juiz, da comarca, da vara. Depende muito mesmo. Tem juiz que flexibiliza. Cara, o importante está ali, tá fazendo o teu trabalho. Agora, tem juiz que gosta de manter o rito severamente. E tá certo, de certa forma, né? Porque o que a gente tem legalmente é que, cara, tu tem que manter uma certa liturgia do rito e a vestimenta faz parte dessa liturgia. Por exemplo, tu vai fazer uma sustentação no tribunal, que tu vai sustentar perante os desembargadores, tu tá lá e ali sim todo mundo vai de terninho, bonitinho, gravata, alinhado, e quando tu for subir na tribuna, vai vir assessor ainda, vai colocar a capa em ti, a toga ali pra tu sustentar, porque faz parte do rito. Se faz alguma diferença ou não, não sei. Mas é um rigor que se mantém até hoje, a tradição que se mantém até hoje. Show. Tá, então aí vamos seguir uma linha aqui, né? Uma linha no espaço-tempo aqui, né? Então, a partir daí, então, comprei lá o meu terno, tô defendendo, tô conseguindo montar as minhas peças. Depois eu quero que tu dê uma explicada do que é a peça, mas não é o momento ainda, mas tu teve muita frustração no início, assim, agora eu consegui, agora estourei, agora não sim. Só no início, não só no início, com certeza até hoje. Mas né? acredito que no início tu tenha, porque assim, porque por tu ter ido, vamos lá, Defensoria Pública, isso acontece comigo bastante em sala de aula, me cobram muito, né? A namorada me cobra muito também, né? Que eu levo pro coração algumas coisas, assim, porque cara, tu gosta de fazer aquilo ali, tu quer entrar e tu toma as dores das pessoas ali. Eu acredito que o advogado tem muito isso também, assim. E é nesse sentido, assim, no início, assim, como é que foi pra ti tu conseguir separar um pouco as coisas, que eu sei que é difícil, na família, na tua casa, como é que foi isso? Porque eu tenho certeza que se eu levo coisa pra casa, tu deve levar 3 vezes mais coisa pra casa. Mas sabe que eu consigo distanciar bem, assim. Isso aí foi até pauta na minha terapia. Eu consigo distanciar bem. É difícil levar. Eu consigo deitar na cabeça. Raramente acontece um processo ficar me perturbando. Porque cara, senão a gente enlouquece. A gente enlouquece. E se eu tiver louco, daí sim que eu não vou conseguir ajudar ninguém. Então, eu consigo ter um certo distanciamento. Mas é difícil, cara. Pô, é que eu acabo empregando mais horas, às vezes, quando tem muita demanda. Pô, segunda-feira eu saí de casa às 7h30 e cheguei em casa às 11h15 da noite. Cara, foi 15 horas trampando, assim. Então, quando tem muita demanda, tem as preocupações, eu tento manter aqui. Até por isso que é importante hoje ter um local, porque tu consegue desligar um pouco, às vezes, a vida pessoal da vida profissional. E quando tu chega lá em casa, tu sabe que vai chegar e vai dormir, né? E ter esse distanciamento.
Então é importante ter um lugar físico, etc. Claro que no início, assim como tem um terno, é complicado manter um aluguel, ter uma sala, montar o escritório. É complicado, mas são coisas que vão acontecendo gradativamente, né? Sensacional. Daniel, seguindo nessa linha, nós gravamos o último programa, vai ao ar agora, falando sobre a questão de marketing digital, as ferramentas que estão aí para nos apoiar, enfim, né? E nós somos uma equipe, então pode ver que a gente tem o Giovanni que sempre nos bastidores, a gente trabalha em equipe. E a pergunta que vem pro teu sócio, desculpa, eu esqueci o nome dele. Bruno. O Bruno, tu e o Bruno, vocês conversam, fazem as reuniões de vocês. Quanto à inteligência artificial, essa questão da tecnologia, apoia o trabalho de vocês, sustenta, né, dá um lastro, e também se tu tem alguma pessoa, alguma empresa, algum profissional que te dá um suporte nesse quesito, hein? Assim, o uso da inteligência artificial ela tem que ser moderada, acredito eu, na advocacia. Primeiro, temos casos que todo mês tem algum caso que vem à tona de colega tomando litigância de má fé porque usou inteligência artificial. A inteligência artificial criou uma jurisprudência, criou um precedente que não existia. E isso, cara, está induzindo o juiz a erro. Está dizendo que teve um precedente que não existiu. Então, por isso que o uso da inteligência artificial tem que ser moderado. Tem que saber manipular essa ferramenta que ajuda muito, mas tu não pode largar tudo para ela, né? O que ela ajuda? Pô, estruturar a mensagem, às vezes, que vai para o cliente. Nós temos uma política aqui, eu e o Bruno, a gente gosta de trabalhar com transparência e informação, né? Se eu tenho um cliente que está informado sobre como está o processo dele, ele não vai ficar ligando no horário que não... Enfim, que a gente está ocupado numa audiência, numa reunião. Então, ele vai estar informado. A gente tem um feedback quinzenal, a cada 15 dias a gente manda um relatório. Cara, não aconteceu nada no teu processo. E ele tá com a chave e o número ali para ele consultar. Então, a gente tem essa preocupação. Então, às vezes, a inteligência artificial ajuda nesse processo. Para ajudar a escrever um relatório que vai ser emitido para ele, para dizer que não aconteceu nada. Porque é uma tarefa um pouco mais simples, mas que demanda tempo, né? E tu ganha tempo com o ChatGPT da vida fazendo isso, com o Gemini, enfim. Tu tem ferramentas aí que colaboram nesse sentido. Ou então, tu tem... Eu gosto de fazer assim, cara, cada um... Eu sei que tu vai perguntar disso, mas quando vai escrever uma peça, eu gosto de analisar como que eu vou estruturar ela, faço um backbone de todas as teses que são possíveis, e aos poucos vou colocando subtópicos aí, e daí com esses subtópicos às vezes pedir para ele expandir e escrever um texto, um parágrafo, usando a minha estilística, e cara, isso acelera um pouco o processo. Mas veja que é um uso moderado, não vou pedir para ele faz uma contestação aí dessa inicial. Se eu fizer isso, eu tô lascado, porque ele vai escrever coisa que não existe, vai inventar lei, então tem que tomar um certo cuidado. Não, perfeito. Se puder explicar aí já vamos a partir daqui. O que é montar uma peça? O que é montar uma peça? Vamos lá. Depende de qual peça, tá? Mas vou pegar uma inicial, por exemplo. A petição inicial é uma peça, um documento que inaugura o processo. Então, ali eu tenho que arguir todos os fatos e o direito que consubstancia esses fatos para eu fundamentar meu pedido. Então, eu tenho que expor tudo o que aconteceu, qual a lei que prevê que a pessoa tem o direito daquilo que aconteceu, por exemplo, uma indenização, e eu tenho que pedir essa indenização. É montar a peça. Vou fazer o lado contrário, eu vou ter que contestar. Recebi essa peça inicial, vou ver todos os argumentos, as teses, o direito alegado pelo autor e, na condição de defensor do réu, vou rebater todas. É basicamente isso. A peça é um documento escrito pelo advogado que é um instrumento processual que é colocado ali, né, que vai para o juiz para depois ser analisado no processo como um todo. Aí voltando um pouquinho na IA ali, né?
a partir da montagem da peça, enfim, né, esse termo utilizado, né, eventualmente tu vai usar ali uma IA para ajudar a formulação da frase, não para buscar algum contexto, né. A partir da IA, ela delirar, então ela delirou ali, né. Eu fico brigando com ela. Isso, Eu daí fico que tá. brigando. Tá errado o Tu chat. precisa revisar tudo. Voltamos ao nosso bate-papo com Daniel Pasolini. E nesse bloco, né, nós vamos oferecer para Educa Elétrica, no Instagram, @educaelétrica, né? Se alguém quiser começar, né, hoje na carreira jurídica, o que precisa estudar além da faculdade e quais as habilidades que realmente importam, né? Então a gente estava escrevendo aqui, conversando um pouco, né? Quais os degraus assim que tu almeja na tua carreira e quais os degraus possíveis que alguém que está iniciando na carreira de advocacia assim pode ir. Assim, a gente sabe que tem vários caminhos, né? Tava falando ali de delegado, enfim, tem vários caminhos. O que tu pode falar assim em relação a isso? Quais as habilidades assim, e quais além da faculdade, os cursos que a gente pode se profissionalizar, se especializar e quais os degraus que a gente pode alcançar, almejar assim? O que tu almeja? Então, se pudesse falar também, eu quero chegar aqui. Aqui é o meu ponto. Certo. Cara, a graduação em Direito, ela te abre um leque muito grande de possibilidades. Pô, tu vai ali, muita gente entra, uma parcela considerável dos estudantes de Direito entram na universidade pensando em seguir outras carreiras jurídicas que não a advocacia. Pensam em pressão concurso. Pode ser, sei lá, um oficial de justiça. Tem gente que quer ficar só sendo o técnico ali do tribunal, tá certo. Tem gente que quer ser delegado. Tem gente... Quem quer ser policial civil muitas vezes entra ali para estudar a lei realmente e fazer um concurso, né? Então, quem tá ligado à carreira concurseira normalmente vai pro direito. Porque ali vai pegar os macetes, né? E tem a galera que é mais tryhard, que quer ser juiz ali. Porra, esse cara dedica horas e horas do dia dele para estudo, para ali na frente ele conseguir adentrar essa carreira, que é muito difícil, né? Eu, particularmente, entrei e saí da faculdade querendo advogar. A minha identificação é o que eu gosto de fazer. Voltando um pouco, quando a gente tá na defensoria lá que a gente atende o público, cara, ali eu tive mais certeza ainda que eu queria advogar. Né? Chegava uma bomba, tudo tinha que resolver. Então, pra mim, esse é o meu topo de carreira. Tá aqui, claro, a gente quer expandir, quer ter um escritório reconhecido, com o nome reconhecido. Eu ainda quero aprimorar minha formação. Eu penso em, daqui a um tempo, a docência, que eu acho uma carreira muito importante. Tá dentro da sala de aula, tá se aprimorando academicamente, porque o direito não é uma ciência estável, ele fica submetido às leis do nosso país que mudam diariamente. Então a gente tem que estar sempre atualizado, né? E acho que a carreira acadêmica ela tem muito disso, de tu entender a lei, interpretá-la, pensar a lei para além daquilo que foi proposto pelo texto e pensar, ok, a lei diz isso, mas como que isso se realiza na vida prática? Como que a família lá na comunidade vai ser... Por exemplo, um texto que está muito em voga agora é a mudança do Código Civil, que vai trazer reflexos muito importantes para o direito de família. Eu entendo, tem grandes escritores que defendem essa alteração, algumas alterações que estão lá que não prezam mais pela liberdade contratual, etc., a liberdade negocial, mas eu sempre me coloco na posição de refletir como que isso impacta a família mais pobre, né? A mulher que está em situação de vulnerabilidade, às vezes, que liberdade negocial que ela vai ter com o marido que espanca ela? Né? Então são questões que a gente vai refletindo, né? E a carreira acadêmica faz tu conseguir adentrar esses porquês e ter um debate mais amplo, às vezes, que começa muitas vezes dentro da academia e chega no Congresso, né? E o debate, para aqueles que fazem a lei. Perfeito.
Bom, Daniel, tu iniciaste na defensoria, né, como tu relatou há pouco para nós, e a gente sabe que lá são as pessoas que têm mais vulnerabilidade, né, social, enfim, são as pessoas que vão lá buscar esse tipo de serviço, né, do Estado. E assim, cara, tu pode dividir conosco algum caso, alguma coisa que, assim, algo que tu acompanhou, que tu assistiu, enfim, que te rompeu com a tua técnica, assim, de tu levar para tua vida pessoal, aquilo te impactou, tu ficar pensando algum um período, ou quem sabe até fazer uma terapia, enfim, que tu possa estar dividindo aí com os nossos seguidores? Claro. Cara, tem um caso que me marcou muito na defensoria. Muitos casos não vou dar tantos detalhes por uma questão de sigilo profissional, né? Que a gente tem que manter isso. E muitos dos casos, às vezes, estão tramitando ainda, né? Mas teve um caso na defensoria que eu lembro, assim, de uma senhorinha muito simples mesmo. Ela era... trabalhava de diarista, né? Ela tinha 2 filhos. O mais velho tinha uma situação de drogadição dentro de casa, daquelas histórias de, enfim, que a mãe não sabe mais o que fazer, né? E isso caía para nós quando tinha que fazer uma internação compulsória. E ele ia para o hospital, fugia do hospital mesmo com a medida, porque não tinha força policial para segurar ele no hospital, né? E ela foi meu primeiro atendimento na defensoria. E ela chegou e, pô, chegou chorando já. Pô, eu tenho essa situação aqui do meu filho. E ali tu não tem tempo pra estudar o processo, porque eu tinha mais 20 pra atender. E chegava aquele processo e tu vai ler, tá, uma internação compulsória e tal. Tá, mas ele foi levado aqui semana passada. Não, já fugiu. Já fugiu, não sei onde é que tá. E daí ela contando com muita tristeza. Pô, e o meu outro filho, que é trabalhador e tal, ele pediu pra eu comprar um tênis pra ele ir trabalhar. Eu pedi um cartão pra minha vizinha pra comprar um tênis. Pegou o cartão de crédito, enfim. Comprou o tênis. O outro foi lá, roubou pra comprar crack, né? Pô, isso aí não tem como não ficar comovido, né? E a defensoria, tu era confrontado com situações como essa do teu cotidiano. Então, é uma massa que está invisível e marginalizada, etc., que a gente não tem nem noção, às vezes. Esse foi um caso que me marcou. Eu atendia, sei lá, 100 pessoas, às vezes, na semana, contando os processos, ligações, etc. E, cara, eu sei o nome dela até hoje, assim, porque foi muito, muito impactante. Já na carreira privada, depois que eu me formei, daí tem um caso também que me emociona pro positivo, que foi uma situação de uma adoção, lá, que, cara, a gente conseguir fazer aquela situação que já era de mãe e filho estar regularizada e sentir a emoção daquela mãe, daquele filho, cara, a gente chora todo mundo junto. Não tem como. Então a gente entra muito no âmago familiar e tá ali, tá ali. Né? Então a gente se impacta, né? Show de bola. Cara, aí, se tu puder dar uma explorada mais ali na questão da defensoria pública, para quem tá nos acompanhando. Então Aliás, para quem estuda direito ou Exato. pensa em estudar direito e pensa em advogar, é a melhor escola possível. Exato, era essa a pergunta. É a melhor escola possível, porque ali tu vai ter cara, tu vai ser deparado, vai ser confrontado com situações adversas do teu dia a dia que tu não pensaria em ver, que no escritório, na vida privada, tu não vai ter isso, né? E aquilo ali vai te preparar para a vida profissional, cara. Ali é uma escola. É a melhor escola que pode existir para quem quer advogar com valores, com princípios, né, com ética. Cara, tá ali. Ali tu. Se tu não se comover com aquelas histórias e não pensar, puta que pariu, eu tenho que fazer um trabalho incrível aqui para ajudar essa família, meu, tá na profissão errada, cara. Cara, então tá. A partir daí, então, eu fiz lá o meu. Me formei na faculdade, né? Já penso em advogar. Aí eu vou ser obrigado a passar pela OAB, né? Eu não tenho como burlar isso, a não ser que eu queira ir pra essa outra situação que tu falou, de
de ir para delegado, concurso e tudo Mas mais. mesmo essas carreiras, tu precisa de um tempo mínimo de vivência jurídica, né? Há muitas dessas 2 aninhos aí que tu tem que exercer pra dizer, olha, esse cara não tá só estudando, esse cara tá vivendo aqui também, né? Tá, e Tem algum concurso específico, Daniel, dessas questões aí, dessa vivência na prática? Ou Eu não tenho certeza, mas acredito que eu sei de cabeça. Promotoria e magistratura tem. Quer ser juiz, quer ser promotor, tu precisa dessa vivência, que, salvo engano, é de 2 anos. perfeito. Então, aí eu trago mais para mim, né? A gente estava falando anteriormente ali sobre carreiras e tudo mais, né? Foi uma grande emoção assim para os meus pais na época lá, quando eu comecei a dar aula no Senai. Então, me formei e tal, eu sempre tive isso na minha cabeça. Um dia eu vou trabalhar no Senai, um dia eu vou trabalhar com educação. Porque assim, cara, eu vou, assim, honestamente, sim, salvou minha vida, assim, porque da onde a gente morava, as pessoas com quem a gente se relacionava e tal, tinha uma série de questões que, infelizmente, eu tinha tudo para ir para um caminho que não era o mais adequado, que a gente entende como adequado, né, sociedade e tudo mais. Então, cara, o Senai salvou minha vida quando eu fiz Jovem Aprendiz no Senai. Então, a partir daí, sempre eu botei como meta. Um dia eu vou trabalhar no Senai. Se fosse para, sei lá, para fazer o teto, se fosse para pintar o cordão na calçada, o que tivesse que fazer no Senai, eu ia fazer porque me ajudou, né? Mudou minha vida. A partir daí, então, quando eu comecei a trabalhar no Senai como educador, foi uma emoção gigantesca, assim, para os meus pais. Até hoje eles falam, né? Meu filho é professor. Hoje eu estou numa escola, inclusive, que é muito maior do que o Senai, né? Que é a Escola Técnica Mesquita. Mas, para meus pais, marcou isso. Pá, meu filho dá aula no Senai. Como é que foi, assim, se puder contar um pouquinho o teu contexto familiar, né? Como que é o teu contexto familiar, como que foi chegar na faculdade, na universidade, como que foi se formar, né? Como que isso foi emocionante para ti ter passado na prova da AOB e contar um pouco como que é a prova da AOB para quem não entende as questões, quanto tempo tem, né? Como que é pra gente, assim, seria interessante. Cara, meu contexto familiar, meu pai ele tem mais tempo de firma do que de casado com minha mãe. Ele tá lá há 40 anos ele tá. Meu pai, a formação dele é um Senai, de eletricista. Tá lá até hoje, firme e forte. Colega de vocês. Cara, enfim, a formação... contexto familiar, cara, família classe média baixa, né? Mas nunca faltou nada, mas muito esforço, muito empenho dos meus pais, conseguiram formar tanto eu quanto meu irmão. Meu irmão é engenheiro químico formado. Eu advogado. Meu pai, eu lembro de ser moleque, assim, e lembrar dele falando que queria um filho advogado, né? E tu vê que ele queria, e quando eu entrei na faculdade também foi um negócio que me realizou. Né? Eu era infeliz na informática, essa que é a verdade. E quando teve essa identificação logo com o direito. E, cara, sobre a OAB, né? Cara, a prova é como se fosse um concurso que tu compete contigo mesmo. Tu tem que bater aquelas metas de acertos, de pontuação. Ela é dividida em 2 fases, 2 etapas. A primeira fase são 80 questões. Na minha época era esse número, talvez tenha alterado. Mas 80 ou 100 questões, tu tem que acertar metade dela para ir para a segunda fase. Na segunda fase, tu vai optar por uma área maior, ou, aliás, uma área mais específica, por exemplo, civil, direito penal, direito trabalhista. Tu vai optar por uma dessas áreas e tu vai escrever uma peça prático-profissional com um caso que tu recebe na hora e tu vai dar a solução jurídica para aquele caso. Caiu uma situação ali, tu tem que saber se tu tem que contestar, se tu tem que fazer uma inicial, se tu tem que fazer um recurso. Então, tu te depara com a situação e tenta resolvê-la. Né? E, para além da peça, tu tem 4 questões discursivas ali para responder. Muito puxado, Assim, a dica é, cara, fica tranquilo. Fica tranquilo. Ficou 5 anos estudando, no mínimo. Cara, fica tranquilo. Eu sei que o bar da faculdade é bom, ele chama a atenção, mas nas provas tu tem que passar, pelo menos. Tu chegou ali pra fazer a OAB, pô. Busca os cadernos antigos, né, Daniel? Exatamente.
Bom, Daniel, tu falava ali eu vou pegar esse gancho aí, tu falava da tua família, o esforço do teu pai lá e tal, metalúrgico, né? Eu também trabalhei na indústria e sei o quanto não é fácil. Mas eu peguei alguns dados da OAB, tá? No Brasil, hoje, aproximadamente 1,5 milhão de advogados, tá? Sendo ali a questão de gênero bem harmônico, assim, 53%, 54% mulher, né? E também desse contingente eu vi ali que se autodeclaram 27% negros, né? E também a questão de indígenas. O meu questionamento para ti como advogado é essa questão de lei de cotas, né? Que está fechando aí 14 anos, se não me engano agora. O quanto tu acha que isso é importante para que mais pessoas possam seguir o teu caminho, né? Ter acesso à questão de baixa renda, enfim, que as pessoas possam vir a fazer uma universidade particular, como tu também fiz, que queiram trilhar o teu caminho. Certo. Assim, acho que é muito importante ter, sou a favor das cotas, né? Deixar bem claro isso. Acho que é importante tê-las. Eu tô pensando aqui, a gente não falou antes, eu fui bolsista de pesquisa do professor Roger Halp Rios, que ele é desembargador federal aqui. Ele tem uma obra excelente que se chama Direito da Antidiscriminação e Ódio, que vai abordar o direito da antidiscriminação e vai abordar como as ações afirmativas quebram com esses estigmas sociais. Então, e essas ações afirmativas que nós temos exemplo hoje, uma das principais é as cotas universitárias. E não só universitárias, mas também o trabalho é importante ter, né? E a gente vai trabalhando, e como é uma profissão que historicamente foi elitizada, quando a gente está dividindo o fórum com colegas, a gente realmente vê poucos advogados pretos ainda, né? Claro que isso gradativamente vai mudando, reflexo da política pública, das ações afirmativas de cotas. Então, eu acho que vai sendo alterado aos poucos esse estigma e vai democratizando a profissão, não só no direito, mas na medicina. Hoje você encontra mais médicos pretos, né? Na odontologia, enfim, profissões que historicamente não eram adentradas por esses setores da sociedade, né? Então é importantíssimo que haja políticas públicas de cotas. Legal. Cara, por tu ter trabalhado já com informática, né? Então, eu não sei se tu trabalha também com peças, enfim, nesses casos onde tem dados sensíveis vazados, onde tem esses golpe do nudes, golpe do Pix, golpe de não sei o que, né? Então tem uma pergunta ali do Instagram, né? Do Eduardo, né? Roger Eduardo, né? Então qual é o tipo de perfil, né? De caso que é mais comum, assim, quando se fala em proteção de dados? Eu não sei se tu tem esses dados, né? Desculpa a redundância, mas se tu tem isso, se o escritório trabalha... Eu não tenho sócio... mapeado a estatística, tá? Mas a gente vê, normalmente, pessoas mais idosas que têm mais dificuldade de lidar com a tecnologia, que vai receber um link estranho no WhatsApp, não vai se questionar e vai clicar, e nisso o cara tá ali vendo tudo que ela bota, a senha do banco, etc. Então, normalmente, esse perfil. A gente tem alguns clientes de golpes. A jurisprudência ela é um pouco cruel, algumas vezes. Os precedentes não são muito favoráveis. A gente teve um precedente do ano passado, um julgado muito importante do STJ, que responsabiliza bancos em algumas situações, quando ele não tem mecanismos de segurança para identificar o perfil de consumidor. Enfim, tem um julgado importante do STJ nesse sentido, mas, via de regra, a culpa é exclusiva da vítima. Então, cara, o perfil maior é de pessoas mais idosas, mais simples, que hoje todo mundo tem um celular, todo mundo tem um WhatsApp, e aquilo que antes era ficar mandando vídeo do gatinho, hoje é mandar o spam com link virulento que vai tomar conta do celular do tiozinho, né? E isso que acaba ocorrendo. Esse é o perfil clássico, cara. Mas
pessoas jovens também. A gente teve clientes mais jovens, sei lá, com 28, 29 anos, que sofreram golpes também envolvendo tecnologia. A questão e aí é que tá, né? A gente tem uma lei muito forte de proteção de dados que não tem um impacto. Da onde que são vazados esses dados? A gente não consegue mapear, rastrear esses vazamentos de dados de forma efetiva para responsabilizar aqueles que não manipularam da forma adequada. A gente tem uma responsabilização muito clara na LGPD, do controlador, do administrador, e a gente não consegue rastrear de onde que vem o vazamento, muitas vezes, né? E esse que é o problema. Perfeito. Daniel, pegando o gancho dessa questão digital, enfim, crimes, enfim, digital, acaba de ser sancionada a lei do ECA Digital. E como é que entra assim para vocês, advogados, o quanto isso vai facilitar o trabalho de vocês, ou como é que você interface com outras áreas de leis, enfim, Ministério Público, enfim, como é que tu enxerga essa questão aí? Da Lei Felca, né? O pessoal chama de Lei Felca, mas é o ECA Digital. Eu não me inteirei do teor completo da lei, não vi o texto legal, como ele foi sancionado. Agora, falando lato sensu, se é um grupo vulnerável que está suscetível a crimes cibernéticos, tu precisa ter uma proteção. O Estado, e eu entendo o Estado desta forma, ele precisa prover os meios de proteção aos indivíduos mais vulneráveis. Então, ter uma lei de proteção, mesmo que online, que hoje tem grupos, enfim, praticando crimes absurdos, e essas crianças, jovens são vítimas muitas vezes, é importante que exista meios de prevenir e de punir quem propaga esse tipo de crime, né? Perfeito. Cara, então, a gente tá indo para esse caminho assim do digital, tem a ver e não tem a ver ao mesmo tempo, né? Eu vejo muita série de advogado, gosto muito, né? Suits, enfim, a gente gosta bastante. Tem muita diferença, né, daquele advogado Total. Que aparece lá no... Total. Eu tenho que ser aquele picareta mesmo? Ou eu preciso ser aquele picareta? Eu posso ser... Não precisa ser o Saul Goodman. Tem o Saul Goodman. Né? Conta um pouco pra gente, sim, né? Porque assim... aí eu falo pelo Alisson, né? Sempre que alguém me fala, eu vou procurar um advogado pra fazer tal coisa, vai ser passado a perna. Ou, Então, porque a gente costuma ver, né? Fica aquele estigma, né? Daquela pessoa que é picareta, né? Mas a gente sabe que não é, né? Porque, enfim, a gente conhece inúmeros advogados. Mas queria que tu falasse, assim, né? Que dessa diferença de que não é aquele teatral, aquela peça teatral que tem toda uma normativa, que não é qualquer pessoa que fala a qualquer momento, que se o juiz ele quiser parar na hora, ele para e ponto, não tem que... Porque a gente vê muito isso, né? Que tem nas séries de TV. Então conta um pouquinho assim pra gente tentar entender um pouco dessa diferença. A diferença central é que a gente importa o direito de lugares diferentes. Nós brasileiros, importamos o direito germano-romano, desculpa. Que é um sistema codificado. Então, tu vai criar leis e vai dizer, se tu pisar fora da faixa do que a lei está prevendo aqui, eu vou te punir. Agora, o que a gente vê nos filmes, nas séries, a gente importa muito conteúdo audiovisual dos Estados Unidos, Hollywood, enfim, eles importam o sistema da common law, que vem da Inglaterra, que é muito mais baseado em um sistema de precedentes. Então, tu chega lá com uma situação, é confrontado, o juiz decide. E daí ele vai falar, não, mas no caso análogo, o caso parecido é diferente. Então, o sistema vem de lugares diferentes, né? A gente vem da Roma Antiga, né? Enquanto que eles vêm da Inglaterra. É basicamente por isso. São culturas... Cara, que legal. Não fazia ideia, assim. Uma coisa bem, bem interessante. Valeu. Daniel, hoje é dia 2, ontem 1º de abril, né? O dia da mentira, enfim, o pessoal comenta. Ontem fez
2 anos, 62, obrigado, Giovanni, do golpe militar de 64, né? E a questão da OAB, né, uma das premissas, né, os princípios da OAB é a proteção da Constituição e dos direitos humanos, né? Então, eu queria te fazer a pergunta, qual é a importância da gente divulgar, disseminar sobre a questão da democracia, sobre a proteção da Constituição, dividir isso com a comunidade civil, enfim, ou na sala de aula, temos aqui 2 professores, né? Como é que tu enxerga isso aí, sendo que a gente atravessou 21 anos nessa condição? Como é que tu enxerga isso? Infelizmente, recentemente tivemos essa questão de tentativas de golpe e tal, porque a gente é recente, de 88 para cá, uma democracia ainda frágil, mas resistente a esses fatos ocorridos, né? Então, como tu enxerga essa questão da democracia, né? Bom, vamos lá. A lei, ela emana de um lugar que analisa o passado. Então, tu tem um evento, a partir do materialismo histórico, tu consegue compor uma lei. E a Constituição de outubro de 88, ela é fruto de uma luta, de um anseio da sociedade civil como um todo, que queria o fim da ditadura. Então, a nossa Constituição, a Constituição de 88, a Constituição cidadã, ela é estudada no mundo todo do direito, assim, é uma referência. Ela é chamada uma Constituição programática. Por que programática? Porque ela dá um programa, ela dá um projeto de país, de nação para ser seguido. Ela é muito, muito linda, muito maravilhosa no papel, é claro, mas ela identifica esses erros sociais, essas discrepâncias, e sobretudo esse abuso de poder, e ela estabelece direitos fundamentais muito importantes. Quem tiver tempo, conseguir ler ali o artigo 5º da Constituição, aquilo ali é basilar para a sociedade. É saber todos os direitos e garantias fundamentais que estão ali. É muito importante isso. E a advocacia tem um papel central nisso. Tanto que é uma das poucas profissões da vida privada, na verdade é a única da vida privada, que está regulamentado também na Constituição. Está dizendo, o advogado tem um papel aqui, porque a gente precisa prezar pela democracia, né? Então, a gente precisa entender isso, saber de que lugar comum que a gente vem para poder prezar pela democracia. Eu fico me perguntando como que era exercer. Eu gostaria até de conversar com colegas que advogaram nessa época para entender como é que fazer um júri, né? Um júri de alguém que era imputado um homicídio e que daqui a pouco não aconteceu. Mas, por ter uma força repressiva do Estado, tu não tinha um julgamento democrático. Idôneo. Exato. Tu tinha, enfim, injustiças muito grandes sendo perpetradas pelo Estado naquela altura. E eu acho que é importante o advogado ter essa dimensão histórica, né? E também, assim, acho que é importante para o advogado, e até fazendo uma conexão com algo que a gente conversou antes, que o advogado, ele não advoga para o cliente. O advogado, ele advoga para a lei, para o estrito cumprimento da lei. Porque a lei que vale para o inocente é a mesma que vai valer para o culpado. Então, é um formalismo processual. É um formalismo processual, mas eu preciso que as regras do jogo sejam respeitadas. Se isso não ocorre, quando o cara que eventualmente praticou um ato ilícito, quando o cara que não praticou, essa regra do jogo também não vai valer. Então, eu preciso, como defensor da lei, espernear ali para defender. Não pelo cliente. Claro, o cliente é reflexo disso, mas tem a convicção que a gente advoga, a gente defende a lei e a Constituição. Muito legal. Bom, então, agora tem uma pergunta, deixa eu só pôr o meu óculos aqui, que a gente vai um pouquinho agora para outra esfera aqui
do momento e a pergunta chega de um seguidor. Qual é a tua relação, Daniel, do direito com a música? Inclusive, o nosso colega Giovanni comentou que tu tem essa prática de música, e de teclado, piano. E como é que tu consegue fazer essa interface aí com a tua função no direito, cara? Se tem ligação, a música, enfim, como é que funciona isso aí? Cara, a música, pra mim, é o momento de vou desligar o cérebro. Pô, que nem eu falei, segunda-feira foi um dia que eu fiquei 14, 15 horas trabalhando. Se eu não chegar e fazer algo que eu gosto pra desligar, não funciona. Não funciona. Tem que ter esse momento de reflexão, de ficar mais introspectivo. E a música é isso. Tem gente que vai, sei lá, vai jogar videogame, eu fico no meu canto ali. Cara, o que aí, entrando no teu pessoal, mas também nessa parte bem profissional, assim, né? A gente já perguntou para os outros também que tiveram aqui, para os outros entrevistados, né? O que ninguém conta, assim, na tua profissão, assim, o que ninguém conta sobre o mercado mais fechado, né? Então a gente falou bastante de como subir o nível da carreira, como subir os degraus da carreira, para que lado, para quem estuda o quê, quando, como, para seguir um concurso, mas o que ninguém conta nesse quesito de mercado fechado, assim. Existe um nicho dentro da advocacia, assim, que ele é mais... vou usar o elitizado, não é o elitizado que eu queria usar, mas existe um nicho, assim, da advocacia que, pô, aqui eu não... Aqui tem uma certa resistência à minha entrada, eu não vou percorrer aqui. Aqui é mais para aquele advogado que já está 12, 15, 20 anos no... existe isso ou não existe? Porque na minha área existe, assim, na área da engenharia existe. Que existe. Às vezes, por a gente ser muito jovem, jovem para advogado, né? Já passei dos meus trintinhos, já tenho 2 parafusos no joelho aqui, já estou um pouco gasto. Mas a gente tem essa cara jovial. Às vezes o cliente não acha, pô, esse cara começou ontem aqui. Vai querer me defender agora? Vou no veterano, né? O veterano tem mais vivência, tem mais experiência. Mas entre a classe em si eu não vejo muita diferença. Eu vejo a diferença de profissionais que estão... Que são específicos, são nichados em determinada área e são referência. E são outros que querem adentrar, mas ter a mesma vontade daquele que está mais tempo. Né? É mais ou menos isso. Legal. Outra coisa, Daniel, pegando um gancho do Alisson, a questão de, por exemplo, nós falávamos fora do ar sobre o tribunal de júri, assim, tal, casos famosos no Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, tem alguns exemplos. E eu vejo que, por exemplo, o réu confesso. E aí eu vejo que alguns advogados, enfim, famosos, o pessoal faz um teatro, digamos assim, um teatro. Seria uma espécie de alavancar um escritório? Porque não sei como é que tu enxerga isso, se tu pode dividir conosco, mas eu vejo assim, por exemplo, o pessoal leigo tem uma opinião já, que não é a técnica, né? Tipo, já é um réu confesso, o advogado quer se promover, ou faz toda aquela postura ali, que por vezes até acaba meio que tipo passando uma imagem até não legal assim daquela situação ali. Eu entendo, é uma estratégia legítima do colega que está lá, porque ele está tentando convencer 7 pessoas que o cliente dele não cometeu um crime. No Brasil só vão a júri crimes dolosos contra a vida. Então, homicídio, auxílio ao suicídio e aborto. São os únicos 3 crimes que vão a júri. E eu entendo o colega que faz isso, porque ele não está falando com outro técnico. Ele está falando com 7 pessoas que são leigas no assunto. E, às vezes, fazer algo mais espalhafatoso, mais com entonação diferente, etc., faz parte de um processo de convencimento. Tu está vendendo uma ideia, né? Tá conversando, mas tu tá vendendo uma ideia. Que esse cara aqui não fez isso. Então,
Tu tem que chamar atenção, tu não pode fazer com que o jurado fique disperso. Então, só que, claro, do outro lado também a promotoria vai vir com os argumentos de acusação e vai trabalhar em cima. E pra defesa, cara, tu não pode deixar barato, tu tem que estar ali. A gente não atua aqui no júri, né? Mas pelo que a gente assiste, seguido a gente tá vendo o júri por aí, cara, tu faz um trabalho de vender uma ideia pro jurado, né? Legal. Cara, nós já estamos partindo aí para o finalmente, Daniel. Se tu pode dividir, né, com nossos seguidores, qual foi o caso, um dos casos assim que mais te pegou, assim, que foi difícil para ti e que tu possa falar? Tá. O mais difícil eu não posso falar porque ele tá em trânsito ainda. Tá. Então, né, tanto na parte técnica quanto emocional, ali esse caso foi bem difícil. Eu não posso falar por conta de segredo de justiça. Perfeito. Né, e o sigilo profissional. Eu acho que o que eu tinha comentado antes da adoção ali Da adoção. foi algo que me pegou bastante do ponto Sim. de vista emocional. Até da parte técnica não tem tanta complexidade. Sim. Pelo menos para mim foi tranquilo. Mas na parte emocional, de envolvimento ali, pegou bastante. Ah, legal. Bom, a gente tá... Falar, Giovanni, alguma coisa? Vamos dar seguimento? Bom, Daniel, a gente está partindo para o finalmente. A gente quer te agradecer, né? Eu que Por agradeço. tu ter aceitado o nosso convite, né? Esse link com o professor Giovanni. E a gente está muito feliz aqui de estar aqui contigo. Tenho certeza que o pessoal vai ficar super satisfeito, muito satisfeito, e vai mandar depois mensagens e tal, e vai chegar até você. E o podcast vai estar com as portas abertas para ti. Sempre que tu quiser usar desse espaço, por favor, faça a tua casa, né? E eu quero que tu deixe uma mensagem, né, para os nossos seguidores, que está crescendo, nosso canal está crescendo, e os nossos seguidores são bem exigentes, né? Então o pessoal com certeza vai dar um feedback para ti. Vou só passar para o Alisson aqui, e que tu fechasse então com essa mensagem, né, para o pessoal que quer seguir a tua jornada. Antes de tu seguir, então, essa última pergunta que o André acabou de proferir aí, ela é patrocinada então pelo Projetista no Trecho, né, que compartilha a realidade do dia a dia da indústria no Instagram dele lá, @projetista no trecho, para quem quiser seguir, né? Então é basicamente isso. A gente quer te agradecer bastante, cara. Assim, a gente tá bem, eu tô bem emocionado assim de estar aqui, de poder estar dividindo essas histórias contigo. São assuntos que, de fato, assim, eu sou muito leigo e tenho muita curiosidade. Então, quando a gente falou lá na empresa, foi, a gente vai entrevistar um advogado, todo mundo, não, faz essa pergunta. Não, calma aí, não dá para ir em tanto, a gente não tem tanto tempo. Então, a gente tentou filtrar o máximo assim possível. Com certeza, a gente deixou de responder alguma. E que nem o André falou, a ideia é que a gente possa fazer mais conversas dessas contigo, se tu estiver, claro, disposto a fazer, né? Então, aqui ou em outro local, enfim, onde a gente achar mais legal. Então, se tu pudesse dar aí um conselho, né? Primeiramente, um conselho para quem quer seguir na advocacia, né? E deixa uma mensagem aí enfim, pode deixar uma mensagem para os teus ou para os seguidores aí. Fica à vontade, cara, usa esse tempinho aí. Eu vou falar de um erro que eu reputo que eu tenho cometido no início, assim. No início, tu é muito sozinho e tu acha que tu vai resolver tudo sozinho. Então a gente se fechava muito na nossa sociedade, eu e o Bruno. E, cara, hoje, com outros parceiros, outros colegas, tu cresce não só a nível de conhecimento, da troca de experiências, da troca de vivências, mas também porque tu se torna referência. Tem um colega que faz trabalhista ali, eu sei que ele entrega um serviço bom e eu posso recomendar meu cliente para ele com tranquilidade, porque eu sei que ele vai entregar um resultado final satisfatório. E da mesma forma, essa via de mão dupla. Ele pode me encaminhar clientes na questão de família, que eu vou tentar atender da melhor forma possível, né? Então, isso eu acho que é um erro que eu cometi no início, que a gente vai aprendendo. Porque a faculdade ela não te prepara para isso. Beleza, estou formado, estou com o diploma, passei na OAB, mas o dia a dia, como é que é? Como é que eu vou captar o cliente? Como é que ele vai chegar no meu escritório? Como é que eu vou fechar um contrato?
E isso tu vai aprendendo no dia a dia. A faculdade não vai te dizer, tá, cheguei na delegacia, tu tem que conversar com quem aqui? Coisa idiota. Coisa banal. Cheguei no cartório. Tá, e aí? Eu tenho que conversar com quem? Tem que pedir o quê? Né? Que é o básico. Que a vivência vai te dando isso. E a troca de vivências, de experiências com outros colegas vai te agregar nisso. Então, o primeiro conselho que eu daria é, cara, tu não tá sozinho. Te apoia, vai ter gente que pode te auxiliar, vai te aconselhar, vai te mentorar, se for o caso. E a amizade tá aí pra isso. Impossível tu não ter feito um amigo na faculdade, pô. Caramba. Um professor mesmo, às vezes, pô, não tem vergonha, cara. Tá todo mundo querendo se ajudar. Tem professores, autores de livro que eu busco em determinadas áreas. Cara, comecei a seguir o cara no Instagram e pedir, cara, o que tu quis dizer aqui? E o cara para e com tesão tu vê que ele te responde, sabe? E eu acho isso aí incrível. Acho incrível essa troca de experiência, sabe, cara? Claro, vai ter gente que vai torcer o nariz pra ti, né? Como qualquer área. Mas tu não tá sozinho, tá? E, bom, pra quem quiser me seguir, me apoiar lá, eu tô @Daniel Pasolini. Volta e meia eu faço uma caixinha de perguntas, respondo umas dúvidas, às vezes faço umas piadas lá, enfim. Mas tá aberto pra seguir lá. Isso aí. Pessoal, sigam. Muito obrigado, viu? Muito obrigado pelo convite, foi um prazer. E contem comigo sempre que precisar. Obrigado, Daniel. Pessoal, sigam nas redes lá, profissão.exe. Muito obrigado, um abraço a todos.